Meus irmãos, rapidinho, nós ainda temos algumas coisas para fazer. Somente vendo essa lição um pouco, e é uma lição que eu posso dizer sem medo de errar. Estou falando em Goiânia, não estou falando em outro canto, que eu não sou de outro canto, sou daqui. Essa lição bate muita gente, entendeu? Bater, que eu digo, significa uma lição que vai trazer um despertamento para muitos que realmente não está fazendo conforme a lição. Quando o título dessa lição diz uma lição de humildade. Se eu disser aos irmãos que tem crente que não sabe definir o que é humildade, fica difícil. Humildade a gente não encontra na padaria, no supermercado, em farmácia. Humildade, ela é uma virtude de Deus. Então, não é muito fácil de si, mesmo que se você busca ser humilde, se você procura ser humilde, você vai ser. Agora, o texto áureo diz assim: porque eu vos dei o exemplo. Não foi nenhum pastor aqui na terra. Quem deu o exemplo foi Jesus. Ele está dizendo aqui, o escritor está dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Os irmãos observem que a igreja não é dirigida, vamos dizer, por filósofos ou por seres humanos. A gente fala, mas é o que está na palavra. Quando a gente olha para a verdade prática, fala de uma coisa importantíssima. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Observe isso aqui, a submissão. O que é submissão? É a gente ser sujeito àquela pessoa que está na liderança. Submissão. Se eu trabalho sendo liderado, tendo uma pessoa que me lidera, que manda em mim, eu tenho que ter submissão. Se eu não tiver submissão, eu vou de encontro com as ações do meu líder, eu vou criar problemas e aí vai. Mas quando se fala da submissão, que é a submissão e o serviço, agora vê que coisa, submissão e o serviço são características de maturidade. Se não tem maturidade, fica difícil. Pessoas que têm, após 2 anos dentro da igreja, irmão, já é o tempo de ter um pouco de maturidade. Já é o tempo de ter um pouco de experiência. Já é um tempo de saber quem é o líder, quem você deve ser submisso. Porque submissão, tem pessoas que dizem assim: eu vou ser submisso a ninguém. Não. Às vezes não é submisso nem a pai nem a mãe, no caso de filhos, e às vezes marido e mulher não é submisso nenhum no outro. Mas aqui, quando está falando de submissão, aí Jesus dá uma tapa sem mão no que eu vou dizer. Submissão. Está falando de maturidade, uma coisa que precisa ter maturidade e grandeza no percurso do crescimento. Maturidade e grandeza no percurso do crescimento. Tem que ter essas coisas nesse percurso de crescimento. Porque todo ser humano, escute isso aqui que eu vou dizer, todo ser humano que nasce, ele já nasce com o desejo, a vontade de crescer. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer crescer, claro. Agora, que cresça, viu? De uma forma humilde. Que cresça
sem atropelar A, B, C. Não, esse crescimento tem que ser um crescimento com sabedoria. O crescimento, você vai crescendo na igreja, na congregação, e todo mundo vai vendo o seu desenvolvimento na congregação, o seu desenrolar, fazendo as coisas de Deus, com prazer, com alegria, e todo mundo vai ver o seu desenvolvimento, e claro que vai surgir trabalho para você fazer, de acordo com o seu crescimento, de acordo com o seu desenvolvimento e a sua submissão. Olha, a verdadeira grandeza do cristão, irmãos, está no serviço humilde. A verdadeira grandeza do cristão está em um serviço humilde, reconhecendo o seu próprio limite. Tem pessoas que não olham o limite dele. Tem pessoas que não olham o limite dela. Você tem um limite, eu tenho um limite. O que é limite? Vou mostrar para os irmãos terem uma ideia. Eu posso passar na frente do pastor? Eu não sei o meu limite. Eu como presbítero sei o meu limite. Eu como presbítero da igreja, eu sei o meu limite até você, quanto mais como pastor. Porque eu sou presbítero, aí eu sou mais do que você, eu quero ser mais do que você, e não, tudo é eu, só quem faz sou eu. Não é assim, irmãos. A humildade é uma virtude de Deus, não é algo que vem. Foi o que Jesus disse em 11:29 de Mateus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus. Agora, eu aprendo com você ou com vocês. Se vocês forem humildes, eu vou ver que você é humilde e vou aprender. Porque humildade, preste atenção nisso aqui, ninguém pode dizer, bater no peito, eu sou humilde. Eu sou humilde. Ninguém pode fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a humildade, ela aparece, quando você é humilde, ela aparece e deixe o povo dizer que você é humilde. Agora, bater no peito e dizer que é, quando não é, seja humilde e deixa que o povo diga, mas a irmã fulana é humilde, mas irmão fulano é humilde. Eu vou mostrar uma referência de humildade aqui para parar. Escuta isso aqui. Eu estou aqui dirigindo a congregação do Barro Vermelho, que está incluída entre as maiores da cidade, porque tem as menores. Pronto. Aí o pastor chega amanhã aqui, diz, mano, vou tirar o senhor daqui, eu vou botar o senhor lá para Portelinha. Aí eu já passei por tanta igreja grande, e o senhor vem me botar agora para Portelinha? Eu estou mostrando humildade? Eu estou mostrando submissão? É isso. É isso aí. Submissão, porque é o meu pastor, meu líder, e humildade, para onde o senhor me botar eu vou. Eu estou mostrando aos irmãos o que é humildade, o que é submissão. Porque ninguém, irmão, eu estava dizendo ainda agora aqui a Sérgio, que não adianta ninguém querer ser grande. Não adianta. Pronto, chega numa congregação. Às vezes o presbítero foi empossado, não. Congregação não se empossa ninguém. Apresenta. É a mesma coisa de direção de ciclo de oração. Se apresenta. Posse é de pastor. Aí apresenta um irmão numa congregação. Aí ele chega, a primeira semana, na segunda semana, aí tem, como aqui, conjunto, infantil, tem o Atos, tem o adolescente, tem aqui a campanha, tem o eletrônico. Aí ele muda tudo. Tá certo isso? Mexe em tudo. A pessoa com um mês numa congregação já conhece todo mundo. Para estar mexendo, tira para aqui, tira para aqui. Eu estou dizendo isso que aconteceu aqui em Goiânia, irmão. E o pastor teve que tirar o irmão de lá, porque ficou aquele... Sabe o que é aquela farofa?
Então, a gente tem que ter sabedoria para lidar com o povo e não querer ser mais do que ninguém. Eu tenho mais responsabilidade, eu estava dizendo aqui ao irmão Sérgio, mas eu sou igual a vocês. Eu sou eu sou líder aqui, mas sou liderado pelo pastor. Ele diz vai, eu vou, ele diz vem, eu venho, e as coisas que eu faço aqui, eu falo primeiro. Então, eu sou submisso. Isso se chama submissão. Aí, quando eu disse que Jesus deu uma tapa sem mão, é aqui, depois da ceia. Preste atenção nisso aqui. Jesus, filho de Deus, Jesus, Deus e Jesus, homem. Mas agora ele vai, depois da ceia, ele tira as vestes que ele estava vestido, cingiu o seu corpo com a toalha e pegou uma bacia com água, e os apóstolos estavam assim, Pedro, João, tudo. Aí começou a lavar os pés deles, Jesus como Deus, lavar os pés dos apóstolos, que era igual a mim, igual aos homens que estão aqui, lavar. Aí foi quando Pedro, que era aquele extrovertido mais de entre os apóstolos, disse, lavar os meus pés? Ele disse, irmão, não foi num tom de orgulho, mas ele reconhecendo a soberania de Jesus, ele disse, Jesus lavar os pés da gente? Ele disse, não foi com orgulho, aquela coisa toda não, mas ele não queria que ele lavasse, porque achou que quem deveria lavar os pés de Jesus era ele, não ele lavar o de Jesus, o de Pedro. Aí ele disse, o meu não. Aí Jesus, para segurar ele e fechar com chave de ouro, disse, olha Pedro, o que eu faço agora, 13:7 de João, o que eu faço agora, tu não sabe, tu vai saber depois. Agora tem uma coisa, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte em mim. Aí Pedro disse, eu não tenho parte se eu não lavar meus pés? Sim, não tem parte. Ou eu lavo os seus pés, ou você não tem parte em mim. Aí Pedro disse, não lave só meus pés, me lava todo, eu quero fazer parte de ti, olha lá. Mas Jesus estava mostrando para ele, sabe o que, irmãos? Que não existe grandeza, se ele é o Pai, é o grande, é o Deus, é tudo. Ele lavou os pés do discípulo, e eu não posso fazer nada para um membro da igreja. Não, eu vou servir a você, eu vou lhe ajudar no que for preciso, porque Jesus fez isso aqui, isso chama-se humildade. Por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas para ele mandar aprender dele, a humildade saiu dele. Primeiro, para a gente mandar o povo olhar para a gente como João e Pedro, quando subiram para o templo, que viu aquele coxo, ele disse o quê? Olha para nós. Tem crente que não pode dizer isso. Olha para nós. Porque se mandar olhar para certos crentes, se disser, olha para mim, faça como eu faço, a pessoa não vai querer fazer, porque tem algumas coisas que estão fora. Mas quando Pedro e João disse, olha para nós, mandou olhar para eles, devemos ter uma vida de humildade, de submissão, controlada, com experiência, sabendo de que nós vamos para o céu todos. E é o que eu já disse aqui aos irmãos. Para ir para o céu, aqui na terra tem a hierarquia da igreja. Pastor, evangelista, presbítero, diácono, etc. Auxiliar. Mas isso não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é você ser humilde, é você ser submisso, é você ter realmente andado nos caminhos do Senhor. Porque o nome de presbítero não vai entrar lá não, tá? Vai ficar aqui. O nome, eu subo, mas o nome fica. Porque quando Jesus for fazer a colheita, ele vai usar 3 nomes importantíssimos, preste atenção. Primeiro ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo, bondade, que é um fruto do Espírito,
fiel, fidelidade, que é outro fruto do Espírito. Não vai dizer, entra no gosto do teu Senhor, pastor, entra no gosto do teu Senhor, evangelista. Para isso a gente tem uma resposta muito boa, 1:1 de Josué. Quando Deus disse a Josué, meu servo Moisés é morto. Eu estou mostrando aos irmãos que cargo e esse negócio não, a gente tem aqui, irmão. E a gente exerce a função com alegria. Mas não é isso que vai dizer ou caracterizar a sua salvação, não. Não. Meu servo Moisés é morto. Moisés era profeta, legislador, libertador e mediador. 4 posições grandíssimas. Mas Jesus não disse, olha, o legislador, o profeta, o libertador, o mediador morreu. Ele disse, o meu servo Moisés é morto. Então, irmãos, o importante é a gente ser servo de Deus. O importante é a gente fazer a obra com alegria. O importante é exercer a função com alegria, sem querer machucar ninguém, sem querer menosprezar ninguém, pisar ninguém. A gente fazer as coisas de Deus, para Deus, porque nós vamos receber dele. E a humildade está sobre todas as coisas. Humildade. Amém, meus irmãos?